No vasto e cintilante oceano da era digital, onde cada clique promete uma ponte para a conexão, esconde-se uma fenda, um abismo silencioso que sutilmente afasta a alma do seu verdadeiro porto. Estamos mais conectados do que nunca, compartilhando fragmentos de vida em uma velocidade vertiginosa, mas será que essa torrente de informação e interação está, na verdade, nos isolando de algo muito mais essencial? Se você já sentiu um vazio inexplicável, mesmo com o feed cheio, se a busca por significado parece cada vez mais árdua em meio ao ruído constante, e se você busca entender as profundezas que se escondem por trás do digital, inscreva-se e junte-se a nós nesta jornada. Para o cristão, o paradoxo é ainda mais gritante. As redes sociais surgem como uma promessa de comunidade global, um palco para a evangelização e um espaço para testemunhar a fé. Compartilhamos versículos, participamos de grupos de oração virtuais e acompanhamos líderes espirituais de todo o mundo. A intenção é nobre, a ferramenta poderosa. No entanto, em meio a essa aparente bênção, surge uma questão inquietante. Estamos realmente edificando nossa fé ou permitindo que a própria natureza dessas plataformas, com seus algoritmos vorazes e sua lógica de engajamento superficial, corroa silenciosamente os pilares da nossa espiritualidade? Esta é a fenda digital, o silêncio da alma no mar de conexões. A armadilha é invisível, tecida com fios de conveniência e validação instantânea. Ela não se manifesta com proibições ou heresias explícitas, mas com uma sutil erosão. A busca por likes e comentários pode, sem percebermos, substituir a busca pela aprovação divina. A necessidade de postar uma imagem perfeita, de apresentar uma vida impecável, pode desviar o foco da humildade e da autenticidade que são centrais para a jornada cristã. Em vez de nos aproximar uns dos outros em amor genuíno, corremos o risco de nos comparar e competir, transformando a fé em um espetáculo performático. É uma armadilha que sequestra a espiritualidade, trocando a profundidade pela largura, a essência pela aparência. Esta superficialidade é o primeiro grande alerta. Ela se infiltra nas nossas práticas devocionais. A meditação na Palavra de Deus, que exige tempo, quietude e foco ininterrupto, é substituída por devocionais rápidos ou por trechos de versículos compartilhados em memes, sem o contexto ou a reflexão profunda. A oração, que é um diálogo íntimo com o Criador, pode ser reduzida a uma postagem pedindo oração ou a uma série de amém em comentários, perdendo a pessoalidade e a entrega. A busca pelo conhecimento e pela sabedoria é ofuscada pela necessidade de consumir conteúdo fácil e digerível, que raramente desafia ou aprofunda o pensamento. A paciência para esperar uma resposta divina é trocada pela gratificação imediata de uma notificação. Estamos à beira de uma revelação crucial. As redes sociais não são neutras. Elas moldam nossos hábitos, nossa atenção e, consequentemente, nossa vida espiritual de maneiras que mal começamos a compreender. O que parece ser uma ferramenta inofensiva para a conexão pode ser, na verdade, um campo minado para a alma, onde a distração é a arma mais potente e o silêncio a maior vítima. É tempo de despertar para essa realidade, de questionar as premissas e de reavaliar nossa interação com o mundo digital. Este é apenas o prelúdio para desvendar os perigos ocultos e a necessidade urgente de uma abordagem consciente, de resgatar a profundidade em um mundo que nos empurra incessantemente para a superfície. Essa superficialidade, no entanto, é apenas a porta de entrada para uma armadilha ainda mais insidiosa, o espelho distorcido da vaidade. As redes sociais, com sua incessante vitrine de vidas aparentemente perfeitas,
tornam-se um terreno fértil para a comparação e a busca por validação externa. Começamos a medir nosso valor não pela nossa essência ou pela nossa identidade em Cristo, mas pelos filtros aplicados, pelos likes recebidos, pela aprovação de uma audiência muitas vezes anônima e desinteressada em nossa verdadeira jornada. É um ciclo vicioso onde o eu digital se torna mais real e mais importante que o eu espiritual, criando uma fissura profunda entre a alma e a projeção. Nesse palco virtual, a fé não raro se transforma em performance. Vemos um cristianismo performático emergir, onde a devoção é encenada para consumo público e a espiritualidade é curada para maximizar o engajamento. As postagens sobre versículos bíblicos, louvores ou momentos de oração, que poderiam ser genuínas expressões de fé, são subvertidas pela necessidade implícita de serem notadas, elogiadas, compartilhadas. A busca por um amém nos comentários pode sutilmente substituir a busca pela presença de Deus em secreto. A humildade, pedra angular da fé cristã, é erodida pela constante autoexposição e pela incessante comparação com os cristãos ideais que habitam as telas. Essa busca incessante por aprovação online molda não apenas nosso comportamento, mas também nossa percepção de quem somos em Cristo. A identidade, que deveria estar firmemente ancorada na palavra e na relação pessoal com o Criador, flutua ao sabor dos algoritmos e das tendências. Começamos a acreditar que nossa fé só é válida se for visível, se for aplaudida, se gerar uma métrica positiva. O silêncio, a introspecção e a jornada pessoal de amadurecimento espiritual são preteridos em favor do barulho, da projeção e da validação instantânea. É um desvio perigoso que nos afasta da autenticidade e nos empurra para um abismo de imitação e superficialidade espiritual. Os perigos do cristianismo performático são vastos e silenciosos. Ele nos rouba a genuína alegria da intimidade com Deus, substituindo-a por uma satisfação efêmera que se desvanece tão rapidamente quanto um story. Ele nos induz a uma hipocrisia sutil, onde a fachada de santidade esconde lutas e imperfeições que não ousamos revelar. Pior ainda, essa constante autoexposição nos torna vulneráveis à inveja, ao julgamento e a uma sensação de inadequação que corrói a paz interior. A vaidade digital nos cega para a beleza da simplicidade, da vulnerabilidade e da verdadeira humildade que são essenciais para uma fé robusta e resiliente, transformando o propósito divino em um mero espetáculo humano. Qual o custo real de viver sob esse espelho distorcido? Onde fica a verdadeira adoração quando o foco é a audiência? Onde está a comunhão genuína quando a conexão é mediada por uma tela e impulsionada pela autoafirmação? A autoexposição constante nos leva a uma exaustão espiritual, a uma insatisfação crônica e a uma desconexão profunda com a essência da nossa fé. As redes sociais, projetadas para nos conectar, ironicamente nos isolam em uma bolha de auto-engano e comparação, distorcendo não apenas a nossa imagem, mas a própria imagem de Cristo em nós, transformando a fé em um produto a ser consumido e avaliado. Mas essa busca incessante por validação e a autoexposição constante nos levam a um território ainda mais perigoso, o vício silencioso da tela. Quando o scroll se torna um reflexo involuntário, um impulso incontrolável, é a nossa devoção que começa a ser roubada, pixel por pixel. A atenção fragmentada nas redes sociais não é apenas uma distração. É uma epidemia que dilacera a capacidade de focar, de contemplar, de permanecer em quietude. Nossos cérebros, condicionados pela gratificação instantânea, perdem a habilidade de se engajar em atividades que exigem paciência e profundidade, como a oração e a meditação, que são a espinha dorsal de uma fé vibrante.
Pense nas manhãs que antes começavam com um momento de oração, agora substituídas pelo reflexo de checar as notificações. Ou nas noites, onde a introspecção dava lugar à rolagem infinita, enquanto a mente se enche de ruído digital. Essa constante exposição a um fluxo interminável de informações e comparações rouba-nos não apenas o tempo, mas a qualidade do nosso silêncio. A comunhão real com Deus e com o próximo, que exige presença plena e escuta ativa, é substituída por interações superficiais, emojis e comentários que raramente tocam a alma. A profundidade da fé se esvai quando a nossa atenção, o recurso mais valioso que possuímos, é constantemente pulverizada em 1000 direções. Por trás de cada curtida, cada notificação, cada nova atualização, reside o ciclo viciante da dopamina digital. Este neurotransmissor, liberado em rajadas no nosso cérebro, cria um loop de recompensa que nos impulsiona a buscar incessantemente a próxima novidade, o próximo estímulo. É o mesmo mecanismo que age em outras formas de vício, e as redes sociais são mestres em explorá-lo. O custo espiritual dessa busca é imenso. Nossos corações, projetados para desejar a Deus acima de tudo, são treinados a desejar a validação humana, a aprovação virtual. A quietude da alma, essencial para ouvir a voz divina, é abafada pelo zumbido constante da conectividade, nos afastando da verdadeira fonte de paz e propósito. Essa incessante busca por novidades e a dependência da gratificação instantânea não apenas nos roubam o tempo, mas drenam nossa energia vital. A mente, sobrecarregada pelo excesso de informação e pela necessidade de processar estímulos constantes, torna-se exausta. A fadiga digital é real, e ela se manifesta na nossa incapacidade de nos engajarmos em atividades que exigem esforço e dedicação, como o estudo da palavra, o serviço ao próximo ou a oração intercessória. O tempo que antes poderia ser dedicado ao crescimento espiritual e à comunhão profunda com o Criador é agora fragmentado, disperso e muitas vezes desperdiçado em um mar de irrelevância, deixando-nos vazios e espiritualmente anêmicos. É um ciclo perigoso, uma armadilha sutil que se disfarça de conexão e conveniência, mas que, na verdade, nos isola de nós mesmos, dos outros e, crucialmente, de Deus. A devoção, que deveria ser um rio caudaloso, torna-se um pequeno riacho, quase seco, incapaz de nutrir a alma. Mas a boa notícia é que não estamos condenados a essa servidão digital. Existe um caminho para reverter esse ciclo, para recuperar o controle da nossa atenção e para redescobrir a profundidade da presença divina. O primeiro passo é reconhecer a extensão do problema e o quanto ele tem custado a nossa jornada de fé. A partir daí, podemos começar a traçar uma rota de fuga, uma estratégia para libertar a nossa devoção do cativeiro da tela. Quando a cortina de fumaça digital se dissipa e percebemos o custo da vaidade e do vício que nos aprisionam, surge uma pergunta fundamental. Existe um caminho de volta? Há um mapa, uma bússola que possa nos guiar através desse campo minado de distrações e comparações? Sim, existe. E, surprisingly, ele não é um algoritmo secreto ou um guru digital, mas a sabedoria milenar das Escrituras Sagradas. A Bíblia oferece um manual de instruções atemporal para a comunicação, o discernimento e a vida intencional, princípios cruciais na era da informação. Ela nos convida a reavaliar não apenas o que consumimos, mas como nos apresentamos e interagimos no vasto oceano digital. O mapa da resistência começa com um princípio simples, mas revolucionário: o filtro da verdade e da edificação,
Filipenses 4:8 nos exorta a pensar em tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor. Imagine aplicar essa peneira a cada post, comentário, perfil que seguimos ou criamos. Não é um chamado à censura, mas ao discernimento ativo, uma curadoria intencional do nosso mundo digital. É a diferença entre absorver passivamente o ruído e buscar ativamente o que nutre a alma, edifica o espírito e reflete a luz de Cristo, transformando nossas interações de meras reações em ações deliberadas de propósito. A seguir, o mapa nos aponta para a senda do autocontrole. Em Gálatas 5, a temperança é listada como um fruto do Espírito. Não se trata de abandonar as redes sociais, mas de dominar a si mesmo no seu uso. Isso implica definir limites claros, estabelecer horários e, talvez o mais desafiador, silenciar a notificação incessante que nos puxa de volta para a tela. É uma batalha diária contra a impulsividade e a gratificação instantânea, onde cada escolha de desligar o celular para orar, ler a palavra ou estar presente em um relacionamento real é uma vitória espiritual. Se você está encontrando valor nesta jornada e se sente inspirado a refletir sobre seu próprio uso, deixe seu like e um comentário abaixo. Sua interação ajuda a espalhar esta mensagem vital e a construir uma comunidade de crentes conscientes. Além do autocontrole, a Bíblia nos convoca a um testemunho autêntico. Mateus 5,16 nos lembra: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. No ambiente digital, isso significa ir além da performance religiosa, da ostentação de uma fé impecável que não reflete a realidade da graça e da luta. Significa ser transparente, compartilhar a esperança sem hipocrisia, ser um agente de paz e não de contenda, e usar a plataforma para erguer, não para derrubar. É a oportunidade de ser uma voz de verdade e amor em um mundo muitas vezes saturado de falsidade e ódio, um farol em meio à névoa digital. Finalmente, o mapa da resistência nos leva a um propósito maior. Não somos chamados apenas a evitar as ciladas, mas a transformar nossa presença online em um instrumento para o reino. Efésios 4:29 nos aconselha: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Isso se traduz em criar conteúdo que inspire, compartilhar insights que edifiquem, interagir de forma que reflita o amor de Deus e usar a tecnologia como ferramenta para o bem, não como um senhor. É a redescoberta de que, mesmo no campo minado digital, podemos ser agentes de luz, guiados por princípios eternos que nos permitem navegar com santidade e propósito. A partir desses princípios sólidos, a pergunta natural emerge: como, então, transpomos essa sabedoria milenar para o frenético e muitas vezes hostil campo de batalha digital? A resposta não reside em uma evangelização ostensiva, mas naquilo que chamo de missão invisível. Não se trata de impor crenças, mas de irradiar uma presença que, por sua autenticidade e amor, se torna inconfundível. É um chamado a ser luz, não por meio de holofotes, mas pela constância de uma vela acesa em meio à escuridão, iluminando o caminho sutilmente, sem exigir atenção, apenas oferecendo clareza e calor. A autenticidade nesse cenário é nossa ferramenta mais poderosa. Ser autêntico no digital significa mais do que apenas postar fotos reais. Significa viver e interagir com integridade, permitindo que os valores do reino permeiem cada comentário, cada compartilhamento, cada mensagem. O amor, aqui, manifesta-se na paciência para ouvir, na gentileza ao responder, na disposição para edificar em vez de demolir. Em um ambiente onde a crítica e o julgamento são moeda corrente,
A expressão genuína de amor e respeito pode ser revolucionária. Significa escolher a empatia ao invés da polarização, o entendimento ao invés da condenação, desafiando a cultura da superficialidade com a profundidade de um coração que busca o bem do próximo. A intencionalidade da influência se desdobra quando compreendemos que não somos meros consumidores de conteúdo, mas co-criadores de um ecossistema. Nosso papel como sal da terra é preservar o que é bom, dar sabor ao insípido e retardar a corrupção. Isso se traduz em curar e criar conteúdo que eleva, que informa com discernimento, que inspira a reflexão e a esperança. Não é sobre evitar o conflito, mas sobre engajá-lo com a sabedoria que vem de cima, buscando a reconciliação e a verdade, e não a vitória retórica. A verdade, quando entregue com amor e humildade, tem o poder de penetrar as defesas mais intransigentes, convidando à reflexão genuína. A construção de uma comunidade saudável online é talvez um dos maiores desafios e maiores potenciais da nossa missão. Longe de ser um mero ajuntamento de seguidores, uma comunidade vibrante e cristocêntrica é um espaço onde a vulnerabilidade é acolhida. O encorajamento é abundante e o discipulado, mesmo que virtual, é possível. Significa moderar com graça, intervir com sabedoria e celebrar as pequenas vitórias uns dos outros. É transformar um espaço, muitas vezes frio e impessoal, em um oásis de conexão humana e espiritual. Quando os cristãos se unem para cultivar esses ambientes de luz, o digital deixa de ser um campo minado e se torna um jardim compartilhado. Desmistificar a ideia de que o digital é apenas um lugar de perdição é crucial. Ele é, antes, um reflexo do coração humano e, como tal, pode ser redimido. Não é o meio que é inerentemente mau, mas a intencionalidade com que o utilizamos. Nossa missão invisível é revelar que, mesmo nas profundezas da internet, a luz de Cristo pode brilhar por uma presença autêntica, amorosa e verdadeira. É um convite para que cada cristão se veja como agente de transformação, semeando esperança e edificando um território de luz. Ainda que tenhamos aprendido a ser luz no ambiente digital, a derradeira fronteira para a plenitude reside na nossa própria libertação. A verdadeira vitória não está apenas em usar a ferramenta para o bem, mas em evitar que a ferramenta nos use. Esta é a promessa de um caminho para recuperar o foco, a paz interior e a plenitude de uma vida que transcende pixels e algoritmos. Esta é a jornada final, onde a fé autêntica se manifesta na nossa capacidade de nos desvencilharmos das amarras invisíveis que, sem que percebamos, apertam a nossa alma. A liberdade não é a ausência do digital, mas a presença soberana de Deus em cada escolha, online ou offline, que nos guia e nos sustenta. A primeira chave para essa libertação é o estabelecimento de limites saudáveis, uma muralha invisível, porém poderosa, contra a invasão constante da nossa atenção e tempo. Não se trata de uma negação radical da tecnologia, mas de uma gestão sábia e intencional. Pense em horários definidos para desconexão completa, em zonas livres de tecnologia dentro de sua casa, ou até mesmo em dias específicos para um detox digital profundo. É a disciplina de um atleta espiritual que entende que cada minuto gasto sem propósito é um minuto roubado da sua verdadeira vocação e do seu crescimento pessoal e espiritual. A Bíblia nos exorta ao autocontrole em todas as áreas da vida. Isso se aplica com veemência ao nosso tempo e atenção, os recursos mais preciosos que possuímos na era da distração infinita. Além dos limites, a desconexão intencional emerge como um bálsamo para a alma sobrecarregada, um refúgio necessário no turbilhão de informações. É o ato consciente de desligar o ruído do mundo para, finalmente, ouvir a voz que realmente importa.
a voz do Espírito Santo e a voz da sua própria alma. Imagine-se em momentos de silêncio profundo, sem a urgência de checar notificações, sem a pressão de responder instantaneamente. Nesses oásis de tranquilidade, a mente se aquieta, o espírito se renova e a perspectiva se realinha com o que é eterno. É um convite a redescobrir a beleza do mundo real, a profundidade das conversas olho no olho, o consolo da natureza e, acima de tudo, a intimidade ininterrupta com o Criador. A liberdade floresce, onde a conectividade digital cede lugar à contemplação e à presença. Priorizar a comunhão com Deus e a comunidade real torna-se, então, o pilar inabalável dessa nova existência, a âncora que nos mantém firmes. Enquanto as redes sociais oferecem uma miragem de conexão, uma vasta, mas superficial rede de contatos, a verdadeira vida abundante e a paz interior são encontradas na presença tangível, na vulnerabilidade compartilhada e no amor que se expressa em atos concretos, não em likes ou comentários virtuais. É no culto congregacional, nos pequenos grupos de estudo da palavra, nas conversas sinceras com amigos e familiares, que a alma se nutre de forma genuína e profunda. A tela pode nos mostrar o mundo, mas é fora dela que experimentamos a profundidade da fé, a riqueza dos relacionamentos e o propósito divino que nos foi confiado desde o princípio. Portanto, o plano de ação final para uma fé autêntica no mundo digital é claro e desafiador. Estabeleça seus limites com sabedoria, pratique a desconexão intencional como um ato de autocuidado espiritual e, acima de tudo, invista profundamente em sua relação com Deus e com as pessoas ao seu redor. A verdadeira vida, a vida abundante que Cristo nos prometeu, existe além da tela, aguardando ser plenamente vivida por aqueles que ousam buscar mais. Não permita que o digital roube sua paz, seu propósito ou sua presença no mundo real. Escolha a liberdade, escolha a profundidade, escolha a vida. Se você anseia por mais insights sobre como navegar com fé e sabedoria neste mundo complexo e deseja continuar crescendo espiritualmente em cada área da sua vida, inscreva-se no canal, ative o sino e prepare-se para desvendar os próximos mistérios da nossa jornada de fé. A aventura continua e a sua libertação é apenas o começo de algo extraordinário.